Você sabe quem escreveu os contos infantis Chapeuzinho Vermelho e A Bela Adormecida? As histórias que encantam gerações são uma herança da Idade Média e guardam lições e sentimentos que são permanentes. Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho e Cinderela. Histórias conhecidas como os mais belos contos infantis, certo? Errado. Na Idade Média, quando eram contadas apenas verbalmente, essas fábulas tinham conteúdo adulto e pesado. Isso porque naquela época, ser criança era muito diferente do que é ser hoje. A criança, naquela época, a gente pode dizer, grosso modo, que não tinha vez nem voz. Era vista como um adulto em potencial. Se era assim, precisavam viver, passar por todas as situações que os adultos passavam para elas adquirirem maturidade, maturação, para se transformarem num adulto que se queria naquele momento. Então, elas apenas ouviam as histórias, porque as histórias eram contadas de adulto para adulto. O escritor francês Charles Perrault foi o primeiro a escrever essas histórias e garantir que elas não fossem esquecidas. Perrault foi secretário do rei Luís XIV e uma de suas funções era registrar as histórias que eram contadas nas ruas para que o rei pudesse ler. Assim, o escritor colocou o nome dele na história. Foi copiado por muitos que vieram depois dele e escreveu clássicos que até hoje fazem sucesso. Esses contos de fadas já eram contados assim, praticamente mundialmente e ninguém tinha tido a iniciativa de colocar em papel. E ele foi, dessa forma, ele foi pioneiro. Embora tenham sido escritos no século XVII, onde a realidade infantil era completamente diferente, os contos de Charles Perrault ainda encantam as crianças. As histórias, a par da perversidade, do terror e do medo que muitas delas causavam, os heróis e as heroínas dessas histórias passavam por grandes obstáculos, por agruras, por muito sofrimento, mas saíam vencedores no final delas. Então, as crianças, quando leem ou ouvem essas histórias, se identificam com esses heróis e essas heroínas, porque eles têm os mesmos problemas. O que eu mais gosto, Bela Adormecida. Por quê? Por causa que eu gosto, por causa na hora que o príncipe beija ela. Gato de Botas. Você gostou? Gostei. Por que você gostou? Porque ele é muito bonito. Apesar de modificadas com o tempo, as histórias mantêm sua maior característica, a de transmitir valores. Muitas vezes esses contos eram adaptados. Ou seja, o próprio Perrault construía, a partir do que ele ouvia, a sua própria história. E essas histórias circulavam, dentro dos palácios. Normalmente essas histórias tinham uma finalidade moralizante, tinham uma finalidade pedagógica, como forma de ensinar mesmo, ensinar a ser obediente, ensinar boas maneiras, ensinar a ser justo. É bom que essas crianças atualmente venham conhecer, procurem nos livros para se livrar um pouquinho do computador, da coisa pronta, né? Para elas terem oportunidade também de fazer imagens, criar.